Olá pessoal, bem-vindos ao Fator Paranormal. Eu sou Cris de Pascoal e hoje eu vou falar um pouco dos marcianos. E para falar desse assunto, desses seres maravilhosos, obviamente eu fiz uma pesquisa. E nessa pesquisa ela começa dizendo o seguinte: humanos podem ser todos marcianos, diz um estudo. Diz o estudo que o planeta Marte é molibdênio, altamente oxidante e que influencia na formação da vida. E que também não existia vida na Terra quando essa civilização surgiu por aqui, porque o planeta tinha pouquíssimo oxigênio. Evidências indicam que somos todos marcianos. A afirmação, pessoal, é do químico Steve Banner, do Instituto de Ciência e Tecnologia de Westheimer, nos Estados Unidos. Bem, um estudo recente do cientista sugere que a vida pode ter começado em Marte antes de chegar ao planeta Terra. E durante a conferência de Goldsmith em Florença, na Itália, Banner explicou como os átomos se uniram pela primeira vez para formar o RNA e o DNA e proteínas, componentes que são componentes moleculares dos seres vivos. E sempre foi alvo de especulação entre os cientistas. Essa especulação é da forma como essas moléculas surgiram, de forma misteriosa. Alguns pesquisadores, então, especulam que o RNA, ácido ribonucleico, foi a primeira a surgir na Terra para criar o RNA. Os átomos, olha só, precisam se alinhar de forma específica em superfícies cristalinas de minerais. Alguns resultados da pesquisa do Banner sugerem que esses minerais precisam de elementos como boro, molibdênio, que são fundamentais na formação da vida a partir dos átomos. Olha só que interessante. E dessa forma surgiria aqui na Terra o RNA. O problema é que o molibdênio influencia na formação da vida apenas quando se torna altamente oxidado. E essa forma de molibdênio não existia na Terra quando a vida surgiu, pois o planeta tinha pouquíssimo oxigênio, enquanto Marte, pessoal, tinha bastante. Segundo Banner, isso é um forte indício de que a vida na Terra tenha chegado por um meteorito de Marte. Outro fator que reforçaria a tese do cientista é o clima seco do planeta vermelho, o que tornaria um ambiente mais propício ao surgimento da vida. Mas, pessoal, há uma discussão entre vários cientistas que afirmam que Marte está habitado. Olha só que louco, né? Em entrevista com Alfred Weber, diretor do Instituto para a Cooperação no Espaço, ICIS, ele diz que ele tem 67 anos, que nasceu em uma base naval da Flórida durante a Segunda Guerra Mundial. Ele vive em Vancouver. Ele é doutor em Direito, juiz do Tribunal de Koala sobre crimes de guerra. Ele é casado, tem um filho e 2 enteadas. Vive em um universo de origem inteligente. Ele afirma que nós vivemos nesse universo de origem inteligente e que existem provas de que as civilizações éticas mais avançadas que a nossa, que participam inclusive do processo do nosso desenvolvimento. Então, desta forma, vamos pedir algumas provas para ele. Aí temos declarações também de funcionários do governo dos Estados Unidos que testemunharam haver participado de programas secretos de relações com certas civilizações extraterrestres. Bom, pessoal,
isto aí significa que já houve contato com extraterrestres, né? Bem, sim, esse cientista afirma que desde os anos 50, o governo dos Estados Unidos, segundo estas testemunhas, tem estado trabalhando secretamente com eles. Andrew Basiago, que é um filho de oficial da CIA, foi alistado aos 7 anos em um programa secreto para meninos superdotados, aos quais treinavam, olha só, para serem embaixadores diante de raças extraterrestres. Questionaram então se ele teve algum contato. Bem, ele teve um encontro com 3 astronautas do planeta Marte, é o que ele afirma. E isso tudo em janeiro de 2009. Outra coisa, Virginia Odes, funcionária da CIA, confirmou também que a CIA sabe que há uma civilização humanoide que vive sob a superfície de Marte. Afirma aí que no ano 9500 a.C., fragmentos da supernova Vela entraram no sistema solar e destroçaram a ecologia de Marte. Os marcianos são 1,5 milhão de anos mais avançados do que nós, em ética, tecnologicamente, e se refugiam também debaixo do nosso planeta Terra. Dizem que eles têm bases intraterrenas. Mas agora em dezembro aí de 2008, publicaram um informe que inclui fotografias tiradas pelo robô da NASA, o rover Spirit, que identificaram certa espécie de humanoides, animais e estruturas também na superfície de Marte. Bem, você pode vê-lo em exopolitics.com. Há 3 astronautas também que afirmam haver visto vida extraterrestre na Lua. E eu vou colocar um filme aí que rodou na internet para vocês verem aí. Pode até ser que seja fake, mas é bem interessante. Bem, foi isso que ele diz, né? Buzz Aldrin, que viajou no Apollo 11, diz que quando chegaram à Lua em 1969, havia 2 grandes naves extraterrestres ao redor da grande cratera. Sua versão, foi verificada por altos cargos aí da NASA. O Dr. Steven Greer, diretor da Discovery Project, recolheu mais de 500 depoimentos militares e governamentais e da inteligência de alta classe, que são testemunhas da presença extraterrestres e que se fizeram públicos em maio de 2009 no Clube Nacional da Imprensa de Washington. No México, no Chile, Brasil e Peru, tornaram públicos seus arquivos sobre OVNIs. Recentemente, a França, Suécia, Dinamarca, Reino Unido trouxeram à tona 7.200 processos de OVNIs recopilados por 150 unidades secretas do Ministério da Defesa. Para vocês terem noção de como a coisa é séria. Mas por que não divulgarem a vida em Marte, Afinal de contas, são os nossos manos marcianos, Bom, a verdade é por questões políticas. Vamos aí interpor uma ação fundamentando nas leis de liberdade de informação para que a NASA reconheça a vida inteligente em Marte. E por que eles mesmos, os marcianos, não se apresentam à nossa sociedade? Por quê, O nosso planeta é de ordem inferior, que supomos estar sob uma quarentena imposta pelo governo
Universal ou pela Confederação dos Mundos. E essa quarentena termina agora, entre 2019, 2020 até 2030. Bem, pensamos então que as civilizações étnicas extraterrestres usam o fenômeno OVNI para irmos aí nos acostumando com a ideia da sua existência, e entre 2020 e 30 poderíamos começar a ter relações abertas com essas civilizações. E o primeiro contato, pelo que dizem esses cientistas, será com os marcianos, que aliás tem bases de Yael também em Marte. Bom, eles respondem o seguinte: porque esse contato com os marcianos haveria muitas vantagens mútuas. Eles podem nos ajudar tecnologicamente, trazer conhecimento, e nós, de certa forma, temos um planeta verde, precioso, ao qual poderá imigrar também. Mas como funciona o universo nisso tudo, né? Bom, o cientista diz o seguinte: há muitas dimensões e universos paralelos ao nosso. Algumas civilizações extraterrestres vêm também de outra dimensão, outro universo aí paralelo, né? Por isso os OVNIs podem aparecer e desaparecer assim de repente. Mas como são essas civilizações mais evoluídas? Ele responde o seguinte: parece que vivemos um universo organizado e as civilizações mais éticas conseguiram dominar a dimensão tempo e espaço, e são elas as que provavelmente desenvolvem a nossa realidade. Então assim tornam inevitável a nossa evolução. Segundo algumas teorias, pessoal, estamos evoluindo de forma acelerada para abandonar a economia de guerra permanente e ir para uma economia sustentável. A consciência humana se desenvolve para entrar na idade universal e para relacionar-se, enfim, abertamente com outras civilizações, inclusive a marciana. Bom, poderão nos dar uma mãozinha, né? Um upgrade existencial aí, quem sabe. Existe uma diretriz também dita por esses cientistas, de forma primária, que eles não interferem na evolução de uma civilização em outro planeta. Diz que é uma condição sine qua non da Confederação dos Mundos, né? Mas em muito pouco tempo, eles também dizem que o homem vai aprender a usar a teletransportação, usando a quântica, e a retirar também energia do espaço. Bom, pessoal, estamos numa área de transição, né? Na que devemos decidir se vamos à destruição ou à evolução. O trabalho desses cientistas consiste basicamente em estudar o grande governo do universo por meio desse contato que eles já têm com os marcianos. A expolítica, de certa forma, é uma ciência social que estuda as relações entre nossa civilização humana e outras civilizações inteligentes no universo. Um dos nossos primeiros passos para a diplomacia universal será através da civilização marciana, por tudo que eu li aí. Pessoalmente, no trabalho do Dr. Norman Miranda, que é chefe de gabinete do presidente da Assembleia Geral da ONU, ele faz esse trabalho para que a ONU represente a Terra perante a civilização marciana. E é provável também que essa entrevista cause em vocês tanta perplexidade, como de certa forma causou em mim, né, ao ter contato com este assunto de forma tão séria e contundente. Mas considere as credenciais dos que participaram na cúpula europeia da Exopolítica 2009, astronautas da NASA e da Agência Espacial Russa, que afirmaram que houve contato com civilizações extraterrestres, e de seu organizador Web, né, autor da Exopolítica Editorial, Vésica Pisces, advogado geral, inclusive, da Agência de Proteção Meioambiental da Nova York e assessor também da Fundação Ford,
ex-professor de economia em Yale e na Universidade do Texas, delegado inclusive na Convenção Democrata do Texas de 1996, Clinton Gore. Ele fala de uma realidade marciana. Se for verdade, ocorrerá o mesmo em escala galáctica, ou seja, nós teremos contato não só com a civilização marciana, como com outras civilizações. Também, vendo agora o meio espiritualista, temos Ramatiz, que afirma ser uma consciência marciana que ampara as consciências terrestres com seus ensinamentos, e também temos aí o Índigo Borisca, que afirma ter sido um marciano em vida anterior. Nas captações de transcomunicação instrumental, comunicamos muitas vezes com uma estação chamada Phobos, que é uma das luas de Marte, e recebemos comunicações deste povo que parece ser amoroso e gentil. Eles afirmam ser humanoides altos, com cabelos alaranjados, que volitam nas superfícies marcianas, mas que, por conta de um meteoro que caiu na superfície de Marte, tiveram então de se refugiar no interior do planeta vermelho. Eles afirmam sim que são os nossos parentes próximos e possuem bases intras aqui em nosso planeta. Dizem que menos de 10 anos estarão iniciando uma aproximação com a nossa civilização. Em Marte também temos muitos seres com características felinas e também características de Grey. Sua vegetação é densa e avermelhada, contendo oceanos e muita vegetação na superfície marciana. Eles são um povo pacífico e muito mais evoluído que os humanos. Mas também já tiveram muitas guerras seculares, e assim feitos os Iaiés, eles serão um povo pronto a comungar com a nossa humanidade em um futuro próximo. Então, vamos esperar e recebê-los de braços abertos. Afinal de contas, nós estamos aqui para nos irmanar. Nós não somos terráqueos, humanos, nós somos consciências universais. E é dessa forma que devemos recebê-los. E você, está pronto para este contato? Você será capaz de derrubar barreiras, atravessar fronteiras, baixar bandeiras, silenciar armas e comungar com o universo? Então, vem comigo nesta jornada. E eu convido vocês a participar conosco do primeiro Congresso Enigmas de Ufologia e Espiritualidade aqui em São Caetano, Avenida Goiás, 1111, dia 24 de julho de 2016, das 10 às 18 horas. A entrada será 1 quilo de ração animal para ajudarmos os animaizinhos aqui da região. Eu conto com você. Vem com a gente. Se inscreva no nosso canal Cronde TV. Mais de 1000 vídeos à sua disposição, abordando assuntos correlatos à ufologia e espiritualidade. Gratidão, pessoal. Até o próximo Fator Paranormal.